Olá, eu sou a Ana Cristina Cabreira Julião, sou uma colaboradora e tarefeira há praticamente 18 anos e vamos assim dar continuidade nessa obra que nós estamos apresentando durante toda essa semana sobre Maria de Nazaré. Hoje será a primeira parte, da onde nós vamos estar conversando sobre desde o nascimento dela até mesmo aos seus filhos. Em meados do dia 1º ao dia 10 de setembro, em Nazaré, na Judéia, no Império Romano, nascia Maria de Nazaré. O nome de Maria, que o significado seria Senhora Soberana, Vidente Pura, provavelmente se originou a partir do hebraico Miriam. Há rumores que a origem do nome Maria também vem da raiz egípcia Mari, que significa mar. Maria era filha de Joaquim, descendência de Davi, e sua mãe Ana, descendência de Araão. Sabe-se muito pouco sobre os pais de Maria, apenas que eles eram muito idosos e não tinham filhos. Certa vez, Joaquim foi ao templo fazer oferendas e foi confrontado pelos seus sacerdotes, que lhe dizem que ele não deveria mais realizar oferendas, pois ele e sua esposa Ana não construíram proles, no caso filhos. O sacerdote, no caso de nome Rubem, colocou até como uma maldição a eles. Muito triste, Joaquim, pai de Maria, foi ao alto de uma montanha e lá permaneceu por 40 dias e 40 noites em oração e jejuando, rogando a Deus que lhes desse um filho, pois o mesmo não queria desposar outra mulher, sendo essa uma tradição judaica naquela época, pois ele amava por demais Ana e não queria magoá-la. Por sua vez, Ana também fica em prece e sustenta que, se tiver filhos, daria para o templo, para que o mesmo fosse servo de Deus. E assim se fez. Apesar da idade, Ana concebeu Maria, que com 3 anos de idade foi levada ao templo para ser consagrada a eles. Aos seus 12 anos de idade, começou a realizar trabalhos para o templo. Nas confecções de túnicas de seda para as moças, mantos para os sacerdotes, ornamentos, enxovais e pequenos tapetes de veludo e de lã para cerimônias religiosas. Além disso, Maria tocava citarra e cantava os salmos de Davi, em coro com as demais jovens que ali viviam com ela. Vamos assim citar um trecho de um salmo em louvor a Deus. Que venham todos e louvemos ao Deus eterno. Cantemos com alegria a nossa rocha, ao nosso protetor e salvador. Vamos comparecer diante dele com agradecimentos, cantando hinos de louvor. Pois o eterno é Deus poderoso, o Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre toda a terra, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. Reina sobre o mar, que ele fez, e também sobre a terra que ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Eterno. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo de quem Ele cuida. Somos o rebanho que Ele sustenta. Imaginemos a doçura e a candura de Maria cantando esse pequeno trecho dos Salmos de Davi. Vocês sabiam que Joaquim e Ana, além de Maria, teve uma outra filha de nome Maria Salomé, que foi uma das maiores seguidoras de Jesus, que era mãe de Tiago e João, apóstolo de Jesus. Maria de Nazaré
era uma moça de uma pele clara, de cabelos escuros e de olhos azuis. Vemos que Chico Xavier realizou através de um fotógrafo chamado Vicente Ávila, que foi explicando através das instruções de Emmanuel como seriam os traços de Maria de Nazaré. Há relatos que durante 28 vezes esse mesmo fotógrafo teria que refazer a imagem de Maria, pois Emmanuel queria a perfeição onde mais se assemelhava-se à imagem de Maria. Pois o último a ser feito foi os seus olhos, pois ele queria que os olhos dela mostrassem e fossem da cor do céu imenso, que olha por nós por toda essa grandiosidade de amor e de tranquilidade que ela nos passa. E vale lembrar a todos vocês também que Ana e Joaquim, pais de Maria, eles eram iniciados na grande fraternidade branca e seguiam muitos ensinamentos da comunidade essênica que lhes permitiram tornar-se aceitáveis para a encarnação de Maria de Nazaré pela consciência virginal dela. Mas Maria de Nazaré, quando completou a idade de ser entregue aos seus pais, de acordo com sua primeira menarca, no caso sua primeira menstruação, não pôde ser entregue, pois seus pais já haviam falecidos. Com isso, os sacerdotes do templo onde Maria morava reuniram-se e resolveram chamar todos os viúvos para escolher um para desposar Maria, mas somente quando ela estivesse com aproximadamente 14 anos. E foi assim que Maria conheceu José, homem viúvo, bem mais velho, carpinteiro, órfão, pela qual já tinha os 5 filhos do seu primeiro casamento com Débora, sendo que 2 deles já havia falecido, mas que Eleazar, Matias e Cleófas, ainda menores de idade. Ao se casarem, Maria continuou a viver com José em Nazaré, que era uma cidade muito pequena, com mais de 2.000 habitantes, situada entre morros. As estradas que vinham de Séforis e outros vales, além da estrada principal que cortava este vale, desde o Mar Morto até Damasco, onde o clima era muito saudável, embora frio no inverno. As encostas dos morros eram forrados com tufos de capim, de musgo e de flores silvestres. Granjas se multiplicavam-se pelas planícies, mas sempre rodeadas de bosques. Com bastante figueiras e limoeiros, eles também tinham árvores de romã, de cerejas e farturas de vinhedos e de oliveiras. As casas de madeira de lei, de cedro de Líbano, que se misturava a cabanas bem feitas, e as palhoças de barro batido, coberta com folhas de palmeira. Junto às estradas, celeiros para ajustar os arreios, onde ferreiros para ferrar animais, e o carpinteiro que consertava churras. Havia também indústrias de artesanatos que vendiam pás, enxadas e etc. Coxos e mós para as moendas de trigos, ripas, sarrafos, tábuas para construção, vasos e apetrechos de cerâmicas, tecelão para a confecção, desde um pano mais simples para o lençol e de ramagens para túnicas ou a veste, tapetes pequenos para entrada ou todos berrante para cobertura de mercadorias ou proteção contra o sol. Haviam também colares trazidos do Egito e da Etiópia, bolsas de veludo e seda, óleos aromáticos e ervas cheirosas, como a mirra, o incenso pelos camelos ambulantes. Em Nazaré havia um sossego perpétuo
e a natureza encantadora e favorável à colheita. A rotina de Maria de Nazaré era como toda e qualquer mulher hebraica da época, com poucos recursos financeiros. Os costumes era secarem o trigo e o centeio em esteiras expostas ao sol e depois levarem aos moinhos das redondezas, onde vendiam. Plantavam legumes e hortaliças. As mulheres faziam pães de trigo e de centeio misturado ao mel. Faziam uma farinha cheirosa de tubérculos da terra e depois torrada ou de peixe. Frutas em caldas. Era essa a vida de Maria, que se desdobrava com os filhos e, quando possível, fabricava algumas guloseimas para a sustentação do lar. Era uma vida árida, de poucos divertimentos ou descanso, mas o refúgio das mulheres da época era junto a um poço que abastecia o lugarejo, onde havia encontros festivos entre elas, para a troca de notícias que iam desde as preocupações da prole até as percalços de uma vida alheia. A casa de Maria de Nazaré e José era uma casa simples no subúrbio, semelhante às residências árabes, construída de blocos encorpados de argamassa e liga de cal, parecida ao giz, com suturas feitas de barro amassado. Não havia paredes divisórias e sim cortinas feitas pelo cobertor, presos por ganchos de uma corda rústica. A casa se comunicava com a carpintaria de José, que também permitia a entrada de um estábulo. A casa em si era com uma janela onde se entrava bastante claridade sobre um chão de terra batido, semicoberto com peles de cabras, de camelos e de carneiros. Casa-terra com 2 aposentos, cujo aposento principal era espaçoso e servia ao mesmo tempo de cozinha, sala de estar e até quarto de dormir para hóspedes. Os dias secos se cozinhava fora da casa, pois o combustível para o fogão eram de galhos de cipestres e cedros, cujo calor era controlado e conservado com estrume de cabelo, seco e misturado com serragem, produzidos também na carpintaria de José. Em torno da sua casa havia uma cerca de tapumes, feita de retalhos de tábuas e ripas que se entrelaçavam em cipós florescidos. Haviam também onde Maria cuidava de alguns animais, como cabritos, galinhas e marrecos, que lhes forneciam o leite e os ovos para o sustento. Maria de Nazaré era um espírito de absoluta humildade, terno e resignado. Ela teria como missão ser uma mãe ideal, amorosa, doce e paciente, sem exigências dos caprichos pessoais. Maria, por ser puro amor, tinha pouco intelecto, onde isto ajudaria não intervir nas decisões e missão de Jesus. Apesar de sua meiguice e amor por todos, ela, por sua vez, não esteve longe de intrigas, invejas e mesquinharia, e ciúmes de alguns. Isso seria para perturbar a paz do lar tranquilo de sua casa. Com sua doçura, afastava dos mexericos, da inquietação de muitos, e o seu sorriso era tão doce que abrandava o coração mais tirânico. Maria nunca se achou merecedora da missão de colocar ao mundo um ser tão magnitude como Jesus, mas a sua mediunidade recebeu inúmeros avisos e advertências do seu guia espiritual, a qual insistia em informá-la da estirpe angelical do seu filho. Com seus afazeres de mãe, de vários filhos, com o tempo ela foi se esquecendo dessas orientações recebidas antes do casamento
e o nascimento do seu filho primogênito. Maria tinha sim uma intuição aguçada e também sofrida, pois apesar de sua missão aqui encarnada, se tornou mãe na carne e sofreu com toda a violência ocorrida do nosso Mestre Jesus. Sabemos que muitos entendem que Maria de Nazaré, apesar de ter tido Jesus, se conserva virgem e pura. Mas, de acordo com o Livro dos Espíritos, na parte 3ª, sobre as leis divinas, no capítulo 4, que é a lei da reprodução, na pergunta 686, que se diz a pergunta: a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? E a resposta dos espíritos é a seguinte: isso é evidente. Sem reprodução, o mundo corporal acabaria. Se Maria de Nazaré veio à nossa orbe para trazer para nós o nosso irmão maior, que é o nosso Jesus, Filho também de Deus, ele iria contra todas as suas leis? Se ele veio transmitir as verdades, o caminho correto, por que acreditar na citação da virgindade de Maria? Maria de Nazaré era sim virgem de espírito, de superioridade, onde ela vinha com sua fé e sabedoria e muito amor, trazer a este mundo o nosso grande Criador, junto com todos os outros espíritos. Naquela época, temos que considerar que a virgindade carnal e relação sexual eram ligadas ao pecado original de Adão e Eva. No livro Os Exilados de Capela, de Edgar Armond, na literatura espírita, compreendemos que Adão e Eva constituem de espíritos degradados na paisagem obscura da terra, como Caim e Abel. Adão representa a queda dos espíritos caperinos nesse mundo de expiação que é a terra. Com isso, Maria teve uma gestação sem dúvida nenhuma como todas as outras mulheres. Não houve nada de anormal em referência aos aspectos humanos. Maria foi uma parturiente feliz, vivendo de sonhos e de emoções celestiais, provindas do Espírito de Jesus. Cumprindo a gestação, Maria também viveu os processos de uma parturiente, tais como o incômodo respiratório, a fadiga devido à nutrição, até mesmo os desejos mais excêntricos comuns em qualquer gestante, ela os revelou algumas vezes, como vontade de comer frutas fora de época, pois queria caudas de polpas frutíferas. Maria passou a ter repugnância a certos alimentos carnívoros e seus derivados. A preferência era por pães de centeio, mel de figo, suco de frutas e de cerejas, que coincidiu ser a alimentação preferida de Jesus. Maria de Nazaré, além de Jesus, teve mais 6 filhos, pelos nomes Sem, José, Tiago, Efraim, Andréia, Ana, Elizabeth, além de cuidar dos filhos de José, que eram o Eleazar, o Matias e a Cleófas. Com apenas 23 anos de idade, quando Jesus tinha essa pequena idade, José faleceu e Maria, com todo o esforço diante de tantos filhos, continuou a proferir todo aquele movimento que toda mãe deve ter, carinhosa, atenciosa, ajudando a todos os seus filhos a coordenarem, a instruí-los e a comandar a eles no sentido que eles fossem pessoas do bem. Com seus filhos mais velhos, vindos de José, que assumiram toda a parte da carpintaria, ajudavam na sustentação e também na ajuda para educar os seus irmãos mais novos.
E assim foi a nossa primeira parte do dia de hoje. Amanhã nós vamos estar conversando sobre a superioridade de Maria, sobre o seu desencarne e todo o seu papel perante a nossa grande humanidade. Até mais.